Boa noite. A paz de Cristo a todos. Eu sou o Carlos da Auxiliadora. Estou de asa quebrada hoje, mas é por um bom motivo. Graças a Deus, né? Boa noite. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam nos nossos corações. Amém? Paz de Cristo, povo de Deus. Que bom estar aqui de novo. Hoje nós vamos proclamar Lucas 1, do 26 ao 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O Messias vai chegar. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria se perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso? Eu não vivo com nenhum homem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e a força do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olha a sua parente Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz 6 meses está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Nós estamos iniciando o ciclo, o mundo sobrenatural dos anjos. E essa palavra já foi proclamada essa semana, né? Mas nós entendemos que nada mais propício de que ela fosse a abertura para o momento que o nosso servo do Senhor, palestrante de hoje, vai nos falar sobre os anjos, sobre tudo isso que ainda pode ser mistério para muitos de nós. Então, mesmo antes, nós temos uma oração que nós repetimos muito no encontro, né? E eu gostaria que todos nós pudéssemos, antes de chamar o nosso palestrante, também proclamar: Santo anjo do Senhor, Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, hoje e sempre. Amém. nós vamos chamar para falar para a gente hoje sobre o mundo sobrenatural dos anjos, o nosso irmão Paulo Ioc. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leão. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leão. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão. Vamos rezar para o Paulo, para que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente nesse ambiente e que ele possa ser o verdadeiro condutor de todo esse momento e que possa abrir os nossos corações para que a gente possa compreender mesmo o que Deus quer nos dizer hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor.
enviai o vosso Espírito, Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Paulo, que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Boa noite! Que alegria estar com vocês nessa noite. Permaneçam de pé, nós vamos fazer uma oração. Foi rezado já a oração do anjo da guarda, que é uma oração poderosa e potente, que às vezes nós rezamos quando criança, e a gente às vezes esquece de rezar. Quantas vezes a gente não esquece? Às vezes esqueci várias vezes de rezar o Santo Anjo de manhã. Minha avó, que me criou, ela sempre falava: não sai de casa, menino, sem antes rezar a oração do anjo da guarda. E eu rezava. Mas aí o passar do tempo, né, a gente vai saindo para casa, é tanta coisa. Hoje, né, ainda mais na minha vida como professor, e aí é uma correria, eu esqueço de rezar o Santo Anjo de vez em quando. Mas é uma oração poderosa, que nos protege contra muitos males. Mas a igreja também ensina uma outra oração, para o chefe dos anjos, para aquele que foi colocado no lugar de Lúcifer, aquele anjo caído, aquele anjo que gritou no céu quando Lúcifer quis ser como Deus. Ele gritou, dizendo para Lúcifer: quem como Deus? E era o menor dos anjos. Ele estava abaixo de todos os anjos. E aí quando Lúcifer caiu do seu trono de glória, de luz, porque estava à direita de Deus, Lúcifer ficava lá, ao lado do Altíssimo. Ele foi precipitado porque ele quis ser como Deus. E Miguel gritou: quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos repetir isso? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Repita: quem como Deus? Ninguém como Deus. E de olhos fechados, estenda a tua mão direita o mais alto que você puder, só a mão direita, e nós vamos rezar com autoridade a oração que a igreja nos ensina para invocar o príncipe dos anjos, o arcanjo Miguel. E com essa autoridade, com esta oração, nós iremos nessa noite experimentar um pouco do mundo espiritual dos anjos de Deus. Os anjos que são criaturas que nos protegem contra o mal, os anjos que são criaturas que nos acompanham no nosso dia a dia, mesmo sem nós vermos. O mundo invisível dos anjos está aqui no meio de nós. Os anjos estão aqui, nós invocamos a presença deles, mas também é necessário nós invocarmos o arcanjo Miguel, porque assim como ele disse que não há ninguém como Deus, foi ele, na sua autoridade, que recebeu pela humildade, que venceu Satanás no combate do céu. Por isso ele continua vencendo as hordas malignas do inferno. Ele nos protege, protege as nossas famílias. Ele é o arcanjo soberano que protege os cristãos, defensor dos cristãos, como é conhecido. E a igreja nos ensina a seguinte oração. Se você sabe, reza comigo. São Miguel arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. E ainda com a mão direita faz o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora pode sentar. Está todo mundo selado. Tivesse algum bichinho aí, já correu de você. Porque com apenas uma oração poderosa como essa, não tem nada, né, que possa nos atrapalhar. Amém? Com a graça de Deus, eu agradeço o convite do Renato, da Dani, para vir pregar para vocês essa noite. É sempre muita alegria do meu coração estar com vocês, é CCG, Casais com Cristo, né? Encontro de Casais com Cristo, que maravilha. Um dia eu quero estar na pegada de vocês, né? Por aí, quem sabe. Mas então, eu vou contar um segredo. Já vim aqui várias vezes, mas eu vou contar um segredo, que eu converso só com os meus amigos mais íntimos, amigos de pregação inclusive.
Eu falo, olha, quando eu vou pregar no SCCG, parece que eu não estou na Cristo Rei. Porque eu fui criado aqui, claro, né, desde muito tempo, servindo aqui na Cristo Rei. Mas é sério, gente, parece que é outra paróquia. Quando eu entro naquilo ali, eu falo, meu Deus, não é a minha paróquia, não é a minha igreja, não é a minha matriz. Porque é diferente, o movimento é diferente. E isso é bom, sabia? Isso é bom, porque vocês têm a identidade de vocês. Vocês têm a marca de vocês, e é uma marca forte. Porque Cristo deseja que vocês sejam fortes. Nosso Cristo é rocha, né? Ele é a rocha base que sustenta a nossa igreja, né? Então, é nesse sentido que ele quer que vocês sejam movimento de igreja, porque enquanto de casais é isso mesmo, é movimento que está proativo, né? Que faz a igreja caminhar, que leva realmente as famílias para Deus, porque cá entre nós, vocês são família, com filhos ou sem filhos, vocês são família. Deus chamou vocês para essa vocação linda, maravilhosa, que é família. Então, existe algo muito importante na missão de vocês, que é conduzir as famílias da nossa região, porque aqui não tem só paroquianos da Matriz Cristo Rei, da Paróquia Cristo Rei, mas tem de outras paróquias e comunidades. Vocês têm a missão de conduzir a nossa região, a nossa Aparecida de Goiânia, para Deus, né? Para Deus, para o céu, as famílias. É uma missão grande, e às vezes a gente não se dá conta. Eu sempre falo isso. E aí, quando entra um itinerário de formação como esse, para falar sobre os anjos, depois de passar o mês dos anjos, setembro, foi o mês dos arcanjos, né? Dia 29, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, 29 de setembro. Os 3 grandes arcanjos, e a gente rezou agora para São Miguel. Então, depois de passar esse mês, no mês missionário, que é o mês de outubro, né? Olha, nós temos meses importantes no segundo semestre. Mês vocacional, qual é? Isso, agosto. Mês da palavra de Deus, qual é? Setembro. Também é o mês onde festeja os anjos, né? Dia 29. E o mês missionário? Outubro. Meses importantes. E onde nós temos também a grande festa da Senhora Aparecida, essa semana ainda, dia 12, sábado. A festa da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, nesse segundo semestre nós temos muita coisa importante. E na nossa paróquia Cristo Rei é festa de padroeiro, é festa de Cristo Rei, a penúltima, aliás, que a última é da Imaculada Conceição, né, festeiro? Tá aí a festa chegando. Então nós temos muita coisa a fazer, né, nesse mês. Por isso que é importante parar um pouquinho nesses meses e refletir. Mês vocacional, mês da palavra de Deus e o mês missionário. E aí cai muito importante, né, cai nesses dias de outubro, essa formação muito importante sobre os anjos, que são missionários, são seres celestes, são seres espirituais, que têm a missão, primeira, diz o Catecismo da Igreja, com base na palavra, a primeira missão do anjo é fazer a intermediação entre o céu e a terra, entre o mundo invisível e o mundo visível, a terra. Importante isso. Eu já vou começar com um pequeno testemunho sobre a minha experiência com os anjos. E depois a gente vai entrar um pouquinho na palavra e no catecismo, para a gente entender sobre esse mundo espiritual dos anjos. Meu primeiro ministério na igreja, aqui na Cristo Rei, foi ministério de cura e libertação. Com 12 anos eu fui chamado para um ministério de uma responsabilidade imensa. 12 anos. Pensa. E era um ministério assim, espiritualmente, tinha um peso, né? Pesado. Porque envolvia oração cotidiana, confissão mensal, missa, se possível, quantas fossem necessárias durante a semana, não só dominical, porque precisava de uma comunhão mais íntima com Jesus Cristo, e uma vida intensa de oração. Então, 12 anos, eu estava no 9º ano, na época, eu estava sério, fui chamado para esse ministério. Durante 2 anos e meio da minha vida, eu só parei quando fui prestar vestibular, que aí eu afastei do ministério. Mas então eu fui chamado, fiquei 2 anos e meio mais ou menos, alguns aqui lembram dessa época, de ministério de cura e libertação, né, Sebastiana? Então a gente rezava muito, muito mesmo, e tinha uma vida intensa mesmo de caminhada. E a intimidade com os anjos nesse ministério era muito importante, até porque na época, o ministério chamava na renovação carismática,
Ministério Rafael, ou Secretaria Rafael, Secretaria de Atendimento, de Oração. Então, pessoas, né, isso não só aqui na Cristo Rei, mas em várias paróquias, pessoas que recebiam o dom de cura e libertação, eram formadas pela a renovação carismática para atender orações individuais. Então eu, com pequenininho, com 12 anos, fazia isso, atendia orações individuais. Pessoas vinham com problema de depressão, opressão, até casos, né, de manifestação na família ou na pessoa mesmo. Então eram casos diversos, né, vários casos espirituais. Porque a depressão, vamos começar por ela, rapidinho, que é a primeira que eu vou falar. Ela é uma manifestação física de algo espiritual. Porque quais são as causas, na psicologia, da depressão? Rancor, mágoa, lembranças do passado, perda, traumas, certo? Coisas que aconteceram em um certo momento da nossa vida que não foram resolvidas e vão tomando uma proporção que a gente depois, quando vê, não tem controle mais sobre aquela situação. Aí gera depressão. Atinge o físico, em alguns casos precisa de medicação, mas é uma doença que começa na alma. É uma doença que começa nos sentimentos. E, portanto, atinge o essencial, que é o espírito. Gente, não precisa de nenhuma pregação, nem a palavra da igreja para dizer que o ser humano é constituído por 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Até a ciência fala isso, mesmo a ciência que não acredita no mundo espiritual. Certo? Nós somos dotados. O que é o corpo? Essa matéria nossa, física, que dá para tocar, né? Ossos, carne, órgãos, né? Essa é a matéria física. A alma são sentimentos: o amor, o ódio, o rancor, a dor, né, interior, certo? São sentimentos, vários sentimentos que a gente tem. Paixão. E o espírito? O que é o espírito? A capacidade intelectual do ser humano. Isso é o espírito. É a consciência. Que a psicologia ainda fala que ela é dividida em 3 dimensões. 3 dimensões. O consciente é coisa que você pensa, né? Todo mundo está consciente aqui, certo? Tem ninguém inconsciente por aí. O subconsciente, que é aquelas lembranças que ora vêm, passam, os sonhos, inclusive eles guardam muitas coisas do subconsciente. E o inconsciente, são lembranças que nós não conseguimos ter na memória, mas elas estão guardadas no mais íntimo do nosso espírito. Coisas que inclusive acontecem na gestação, ou durante o período, né, mais terno da infância, que quando a gente é bebê, a gente não lembra quase nada. Né? Quase nada assim, praticamente nada, né? Até 1 ano de idade. Tem crianças que têm uma memória boa que lembra de 1 ano para frente, mas mesmo, né, essa fase inicial de bebê, mais terna infância, não lembra. Então as informações são guardadas no inconsciente. Esse é o espírito, que é vivo, certo? E que assume depois da morte uma nova vida, porque a consciência ela continua, mesmo depois da morte, certo? Isso é o que diz a palavra de Deus. Aí já diz o nosso mistério cristão, que acredita na vida após a morte. É a grande fé do cristianismo. Bom, agora falei, já comecei a explicar tanta coisa antes de dar o testemunho, né? Mas vamos lá para o testemunho. Então, nesse ministério, a gente tinha uma experiência muito grande com os anjos. E criança, 12 anos, eu ainda não, né, tinha passado por uma vida de pecado, de afastamento da igreja, de rebeldia, as coisas todas que a gente vai vivendo ao longo da vida. Hoje, já nos quase 28 anos, tenho testemunho de altos e baixos na minha vida, inclusive de períodos afastados da igreja. Mas, enfim, naquela época, por ser criança ainda, eu tive contato com o mundo espiritual. Eu tive. Eu não falo muito isso para não achar que eu sou doido. Né? Porque tem gente que fala, o Paulo falando isso aí, ele está inventando. Não, gente, estou diante da igreja, diante de Jesus, que é a verdade. Por que eu viria aqui hoje para contar bobeira para vocês, né? Mas eu tive. Tive visões, tive contatos, sentimentos, né? E algumas experiências das quais até a gente fica, né, com nó na garganta quando a gente lembra, porque depois o tempo passa, a gente não tem mais, né? Porque tem aquela música que o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que chamava de minha mãe, cantando para Nossa Senhora, né? De fato, quando é criança, a gente tem muita experiência, importantíssima. Por isso vocês, pais, cuidem das crianças, né? Vocês que já têm crianças aí, elas têm capacidades espirituais que muitas das vezes a gente deixa passar. Então eu lembro de um dia que a gente estava preparando
uma oração, uma intensa oração para algumas pessoas. E eu fiquei em casa sozinho numa bela tarde. Minha família saiu, sei lá por quê, não lembro mais, tinha 12 anos. Eu fui dobrar o joelho e fazer jejum numa tarde de sábado, para um período de oração que a gente viveria na semana seguinte. E a oração por alguns irmãos. Ah, lembrei, Rebanhão. Lembram do Rebanhão? Para quem lembra daquela época? Rebanhão. O Ministério de Cura e Libertação ia trabalhar no Rebanhão. E aí eu fui rezar à tarde lá em casa. E aí estou lá orando a palavra de Deus, tal, exercendo os dons carismáticos. Escuta da palavra de Deus, de repente, tá, na janela do quarto, eu estava no quarto da minha mãe, dobrado o joelho na cama, assim, com a Bíblia, água benta, tudo, eu tinha toda a preparação, fazia tudo. E aí na janela eu vi uma pessoa de branco, me olhando, vestida de terno, branco, assim, e o cabelo branco, me olhando, assim. Foi assim, aquela coisa de ver, sabe? Ver, e depois assim, quando eu me dei conta, desapareceu, rapidamente. Até fico arrepiado de contar. Eu tive aquela visão, rápida, né? E aí eu fui lá fora, achei que era meu avô, não sei. Eu lembro depois, quando eu fui lembrar da visão, que eu vi, não estava de terno, então não era meu avô, mas parecia meu avô. Eu cheguei a falar, avô, o senhor que está aí, chegou? Eu fui lá fora, ver se era ele. Quando eu fui lá fora, estava tudo amarelo. Tudo assim. Eu tive uma visão como se tivesse tudo amarelo. Tudo, assim, uma luz brilhante sobre o quintal da minha casa, assim. E eu comecei a chorar desesperadamente. Chorei. Caí de joelhos. Foi muito rápido, gente, é muito rápido. Isso é questão de segundos, tá? Mas eu chorei desesperadamente. Quando eu tive aquele contato com aquele ambiente diferente. Chorei. E aí ouvi falando assim, não chora, eu estou aqui. Eu te escolhi. Pronto, repita hoje. Eu tenho mais umas 2 ou 3 experiências desse jeito. Poucas, mas são significativas. Voltei para dentro e glorifiquei a Deus. Senti uma paz como nunca senti. Uma visão rápida do céu. Né? Maravilhosa. Eu posso contar algumas experiências eucarísticas, mas eu teria que ficar aqui e a gente teria que fazer uma vigília. Se vocês toparem um dia me chamaram para uma vigília de pregação, eu contaria alguma dessas experiências. Na Eucaristia. Quando expunha Jesus, aí, nossa, era fantástico. Eu já tive. Então, são essas 2 outras experiências que eu posso contar para vocês depois. E uma delas com Nossa Senhora também. Mas eu tive. Então, assim, quem seria aquela pessoa de branco ali? Um anjo? O próprio Deus, Jesus? Quem seria? Geralmente os anjos aparecem com asas, né? Nas imagens, nos desenhos, voando para lá e para cá. Né? Poderia ser. Fato é, não era coisa ruim, porque eu me senti bem. Me senti muito bem, senti paz. Um santo da igreja diz, o que é de Deus traz paz. O que não é de Deus traz angústia, tormento, medo, certo? Então o que é de Deus traz paz. Não sei você na sua vida se já teve alguma experiência mística, ou né, que você conheça alguém que teve. Só que nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente entra no mundo sobrenatural, e falar dos anjos inclusive, entra muita coisa que vem do mundo, ou de falsas doutrinas, como o Espiritismo, por exemplo, que apregoa para os anjos que eles são espíritos de luz, assim como os santos ou qualquer outra entidade sobrenatural, certo? E que podem reencarnar, como eles acreditam, a doutrina deles é baseada na reencarnação. A doutrina cristã é a ressurreição. Jesus ressuscitou e vai ressuscitar cada um de nós para termos a vida eterna. É para isso que existe vida espiritual. É para isso que Jesus deu a conhecer para muitos santos do Antigo e do Novo Testamento, de ontem e de hoje, porque tem santos no mundo ainda. Ele deu a conhecer o mundo sobrenatural. Paulo, então você teve essa experiência de alguns segundos e você é um santo. Não. Tá, gente? Por isso que eu tenho muito cuidado de contar essas experiências minhas, porque a pessoa já, entendeu? Na época eu contava isso para algumas poucas pessoas, inclusive recebi instrução sacerdotal de não contar para muitas pessoas. Hoje eu conto como testemunho. Mas assim, algumas pessoas que eu contava, a pessoa ficava, nossa, Paulo, você tem que desenvolver isso aí para você ser um místico, um santo místico. Eu não sou nenhuma Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Nem muito menos um Padre Pio. Que são santos místicos, viu, gente? Que viam os anjos assim, conversava com anjos assim, ó, tá? E tem vários outros santos na igreja, ao longo da história da igreja.
de forma alguma, gente, mas eu tive algumas oportunidades que hoje eu louvo ao Senhor Jesus por ter tido, como experiência de vida, de crescimento espiritual. Bom, vamos adentrar um pouquinho aqui no que ensina a igreja sobre os anjos. Todos têm em casa esse livrinho aqui? Quem tem, levanta a mão. Catecismo da Igreja Católica. Poucas mãos levantadas. Tá bom. Parabéns para quem tem, viu? Quem já leu... Vai ficar pior, hein, a pergunta. Quem já leu o catecismo, pelo menos a metade? Levanta a mão. E todo o catecismo? Levanta a mão. Eu vou falar aqui, eu li um pouquinho mais do que a metade, viu? Então eu vou levantar a mão. Nunca li ele inteiro, mas um pouquinho mais do que a metade, eu já dei uma lida aqui, alguns artigos do catecismo, alguns capítulos dele também. Certo? Gente, muita gente não tem nem a palavra de Deus, mas tudo bem. Olha, que isso não é nada demais, tá, gente? Mas procure adquirir, a gente gasta tanto, né? O catecismo hoje está barato, ainda mais esse pequenininho. Tem uma versão resumida dele ainda, viu? É facinho de adquirir, tá? Palavra de Deus é essencial, todo cristão tem que ter, certo? Mas o catecismo, a gente entende, talvez muitas pessoas desconhecem, mas é um livro muito importante para conhecer a nossa fé. Não vai cair na artimanha protestante ou de qualquer outra falsa doutrina quem leu pelo menos alguns parágrafos do catecismo da Igreja Católica. E para quem já leu ele todo, com certeza, né, vai ser uma pessoa com respostas na ponta da língua para quando forem questionados. São Pedro fala na carta de Pedro, capítulo 5, versículo eu esqueci, mas ele fala, São Pedro, estáis preparados para, quando vocês serem questionados, responderem à altura sobre a vossa fé. Ou seja, quando forem questionados, perseguidos, tem que responder à altura. Então nós temos a palavra e o catecismo. Tá? A palavra de Deus e o ensino da igreja, o Santo Magistério. Olha, aqui no Catecismo, parágrafo 5, do primeiro capítulo do Catecismo, parágrafo 5, aí vem aqui os versos, né? Verso 328 ele vai até lá na frente, até o 350 mais ou menos, tá? Mais de 30 versos falando sobre os anjos. Inclusive esse parágrafo, o título dele é O Céu e a Terra. Tá? Parágrafo 5º do primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica. Aí tem os incisos, tá? Incisos são esses versos que eu falei. Eu vou ler aqui o 328, inciso 328, 331 para vocês. Aliás, 328, 329, 330, 31 depois. Vou ler os três aqui para vocês. E acompanhe a leitura, por favor. Aí vem o título: A existência dos anjos, uma verdade de fé. Antes de ler, verdade de fé significa não tem como questionar. É baseado na palavra de Deus. É verdade de fé, é dogma, certo? Não tem como contestar. Vamos lá, inciso 328. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Aí, no 329, tem uma pergunta: quem são os anjos? Os parágrafos vão responder. Santo Agostinho diz a respeito deles: Angelus oft nomen est non naturim, queris nomen uis natura spiritus est. Que é isso, Paulo? Latim, tá? Um pouquinho só. Eu gosto de latim, estou aprendendo, viu? Foi um treinamento aqui, tá? Estou treinando para ver se eu estou pronunciando bem. Acho que estou. Vamos para o português. São Santo Agostinho, a tradução que eu acabei de ler. Anjo é designação de encargo, não de natureza. Tá? Angelus oft nomen est non naturim, quiri nomis uis naturae spiritus est. Cujo nome... Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. Vou explicar isso, antes de continuar. Santo Agostinho está falando o seguinte: de natureza, o anjo é um espírito. De função, de encargo, o trabalho dele é anjo, que significa mensageiro. O que significa anjo, SCG?
mensageiro. É aquele que interliga a mensagem entre o céu e a terra. Ele faz essa conexão entre o céu e a terra. É diferente da intercessão e a mediação. É bem catequético isso, vamos prestar atenção. Existe uma diferença da mensagem, a anunciação que os anjos fazem, da intercessão que os santos fazem e nós mesmos fazemos, e também a mediação que só o Cristo faz. Tá? A palavra de Deus em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, se não me engano, diz: há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Senhor. E os protestantes traduziram mediador para intercessor, para falar que não existe santo intercedendo no céu por você e por mim. Está errada a tradução protestante. No grego antigo, na qual foi escrita a carta aos Tessalonicenses, está bem clara a palavra mediador, certo? No latim, mediatore, o que faz a intercessão, a mediação entre Deus e os homens. Só Jesus pode fazer, certo? E a mediação ele fez cruz, certo? Remindo os nossos pecados, nos religando a Deus. Isso é a mediação. Então ele é o caminho para o Pai. Por isso que ele fala, só existe eu como caminho para o Pai, certo? Jesus faz essa mediação, porque ele veio, desceu do céu e voltou para o céu, para levar cada um de nós para junto do Pai. Essa é a mediação, vocês entendem isso? Agora a intercessão é a oração. Se existir só um intercessor entre Deus e os homens, ninguém reza por ninguém, viu? Acabou. Alguém pediu oração, fala com Jesus, eu não vou orar por você não. Tá bom? Tá correto isso? A palavra de Deus diz isso? Não, por isso que a tradução protestante é infeliz. Tá? Desculpem, mas é infeliz, essa é a palavra. Porque está escrito em todas as Bíblias protestantes, gente. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ou Cristo Senhor. Está errado. Os caras traduzem a Bíblia assim, de Deus da Ara, tem que olhar o original. Mediador. Então os intercessores são os santos. Os anjos também podem fazer a intercessão. Certo? Orar por nós. Orar. Quando você pede, Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita vai das mulheres. Não. Segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Antigamente falava, orai por nós, rezai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Ladainha dos santos, você fala que tantos santos, né, da igreja, os santos só fazem isso por mim e por você. Oram, a Virgem Maria ora por a gente dia e noite. Se ela não rezasse, está todo mundo enrolado. Tinha que prestar conta para o bichinho na porta do inferno. Está todo mundo no inferno, se não existisse intercessão. Tanto nós rezando uns pelos outros, quanto os santos rezando por nós no céu. Daqui a pouco eu vou ler o Apocalipse aqui para vocês verem os santos rezando lá no céu. Não tem como questionar. Assim como não há como questionar a verdade de fé de que os anjos são intercessores e mensageiros. Certo? Anjos são mensageiros. A palavra anjo significa isso, como eu já disse. Continuando. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros, como eu acabei de dizer, de Deus. Servidores e mensageiros. Porque contemplam constantemente a face do Pai que está nos céus. Segundo Mateus capítulo 18, versículo 10. Jesus disse isso. São, abre aspas, poderosos executores de sua palavra, da palavra de Deus. Obedientes ao som de sua palavra, fecha aspas, é o versículo 20 do Salmo 103, lindo, são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Gente, se Deus fazer assim, ó, ei, o anjo já está pronto, Deus fala ei para a gente continua, lá, na nossa vida, lá da vida, as coisas da vida, Deus fala ei, você aí, Deus chama, a gente não escuta, porque somos humanos, a carne às vezes está na frente do espírito. Como os anjos são só espírito, consciência de que são servidores, e eles não têm inconsciente e subconsciente, eles têm consciência. Nós, quando formos só espírito, depois da morte, seremos só consciência. Não terá subconsciência e inconsciência. Inclusive as lembranças do inconsciente vão vir à tona. Consciência eterna, isso é a vida eterna. Meu avô fica me perguntando na simplicidade dele. Meu filho, mas como é que é um espírito? Ele atravessa as coisas?
como é que é? Como nos filmes, né? Esses filmes malucos, muitas vezes carregados de espiritismo. Não, é consciência. A tua consciência vai continuar diante de Deus, certo? Com uma visão diferente dessa que a gente vê. Eu estou olhando para vocês aqui, vocês olhando para mim. Nós estamos vendo a igreja, o templo, as coisas físicas. Não, a visão é espiritual, que nós não sabemos como é. Alguns santos místicos tiveram um pouquinho do que é a visão espiritual. Eu não sei o que eu vi ainda não, gente. Inclusive tem aquela coisa dourada, assim, aquela presença, aquela paz. Mas eu vi um pouquinho. Mas não sou místico não, viu? Que se eu fosse místico eu tinha visto mais vezes. E tinha conseguido entender melhor o que era aquilo. Tá? Então os anjos, por serem espirituais, não corpóreos, como está escrito no catecismo, não tem corpo. Eles têm só a consciência eterna. Tá? São seres espirituais. Para fechar o 330. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. Onde é que está a nossa inteligência e a nossa vontade? Na consciência. Eu quero comer doce. Vontade, consciência. Certo? Eu estudei bastante história no meu caso. Inteligência. Eu estudei matemática, consigo resolver qualquer problema matemático. Inteligência, está na sua consciência. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Ou seja, os anjos, às vezes eles são interpretados de várias formas. Eles aparecem de várias formas. Na Sagrada Escritura, eles aparecem com asas. Os querubins tinham 4 asas, 2 para cima e 2 para baixo, pequenininha. Segundo a palavra de Deus. Mas ora eles aparecem também com forma humana. Basta você ver quando Jesus ressuscitou. 2 jovens apareceram para as mulheres, Madalena e as mulheres que testemunharam a ressurreição. Falaram assim para elas: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Elas, roubaram o corpo dele. Não, ele ressuscitou. Não está mais aqui, não, acabou, o sepulcro está vazio. Conversando assim, como eu estou conversando com vocês, jovens. Vou dar outro exemplo de aparição física de um anjo. 1916, Fátima, Portugal. Antes da Senhora de Fátima aparecer para os 3 pastorinhos, o anjo da paz apareceu para eles. Lúcia, Jacinta e Francisco, hoje santos. Lúcia beata, santa também. E os outros 2 canonizados, os 2 menores, Jacinta e Francisco, primos de Lúcia. Os 3 pastorinhos estavam lá, pastoreando com as ovelhinhas, eles trabalhavam, criança naquela época trabalhava. 1916. Antes da Senhora de Fátima aparecer no ano seguinte, 1917, 13 de maio, na Cova da Iria, eles estavam lá, na Cova da Iria, chamado também de, esqueci agora o segundo nome, Cova da Iria, melhor. Estava lá, pastoreando ovelhas, o anjo apareceu para eles, e elas viram ele como um jovem, elas até deram mais ou menos uma possível idade, de 14 a 15 anos, um jovem vestido de branco, com cabelinho, esvoaçado, assim, cabelinho no vento. Ele apareceu para eles e ensinou uma oração. Primeira aparição, ensinou uma oração. Falou, rezai essa oração. E desapareceu. Aí eles decoraram a oração, porque ele ensinou para eles. Segunda aparição, ele apareceu para as crianças que estavam brincando na casa de Lúcia. Tinha um poço lá, uma cisterna, que a gente chama, cisterna. Poço, na casa da Lúcia. Estavam lá brincando, pegando água no poço, jogando água um no outro. Brincando, criança. O anjo aparece e fala para eles, o que vocês estão fazendo? E a oração que eu ensinei para vocês? Estão rezando? Só, de repente desapareceu. E a terceira e maior aparição do anjo de Portugal, o anjo da paz, foi também lá na Cova da Iria. Ele apareceu, aí eles ficaram lá rezando, onde eles viram o anjo pela primeira vez, aí ele apareceu e ficou um tempão com eles. E aí na aparição ele mostrou o cálice e a hóstia pingando sangue. A hóstia, e mostrou para eles a Sagrada Eucaristia. Eles dobraram o joelho, adoraram Jesus Eucarístico na mão do anjo, e ele falou, tal dia, 13 de maio, tal hora do ano que vem, venham aqui, que vocês vão ter algo extraordinário. E quem é que apareceu para ele? A 13 de maio, na Cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Canta aí. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave.
Ave Maria. Antes de Nossa Senhora aparecer, o anjo de Fátima apareceu, o anjo de Portugal. Ele na terceira aparição ele falou, eu sou o anjo de Portugal. Na primeira e na segunda ele falou, eu sou o anjo da paz. Na terceira ele falou, eu sou o anjo de Portugal, o anjo do país. Inclusive existe uma interpretação bíblica de que para cada nação tem um anjo, para cada pessoa tem um anjo, certo? Porque eles são pessoais. Vamos falar agora um pouquinho do combate celeste, porque os anjos como mensageiros, eles também são guerreiros, tá? E tem uma outra função deles, guerreiros. Alguns deles, nem todos são guerreiros, para guerrear contra aqueles anjos caídos, tem que falar deles também, viu gente? O outro lado, né? O lado negro, as trevas, o mal, o inferno. Não tem nada de fogo, essas coisas também, viu? Existe muito mito no mundo espiritual. Mas vamos lá, eu vou ler a palavra e vou comentar um pouquinho sobre isso aí. Importante focar novamente mesmo. Olha, eu vou ler em Apocalipse capítulo 8, versículos do 1 ao 6. Se vocês quiserem abrir a palavra. Apocalipse capítulo 8, versículos do 1 ao 6. Não vou ler a página porque a minha é grandona, as páginas são diferentes, mas abre tua Bíblia aí. Apocalipse 8, versículos do 1 ao 6. Na Ave Maria está escrito abertura do último selo, ou do sétimo selo. Na pastoral eu não sei o que está escrito aí. Capítulo 8, versículo 1, vamos começar. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu. Durante cerca de meia hora, eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Palavra do Senhor. Vamos pegar versículo por versículo. O apóstolo João, o último dos apóstolos a falecer, inclusive ele não foi martirizado, ele morreu de causas naturais, já bem idoso. Ele na ilha de Patmos, preso pelas autoridades romanas que perseguiam os cristãos, ele teve a visão do Apocalipse, escreveu tudo isso aqui baseado nas suas visões. Um dos grandes místicos da história, né, do cristianismo, São João, evangelista, aquele que Jesus falou, eis aí a tua mãe. Bom, místico demais, né, porque para cuidar de Nossa Senhora, não tinha que ser qualquer um não. São João, evangelista, não é São João Batista, diferente, né? Tem 2 Joãos. Mas então ele teve uma visão do céu, que é o Apocalipse. Gente, cá entre nós, Apocalipse tem nada de fim do mundo, tá bom? Nada de fim do mundo, são as visões de João, que envolvem coisas daquela época, do futuro, que estaria por vir, e talvez também algumas coisas que vão acontecer hoje. Não é algo assim, o fim do mundo, vai acontecer essas pragas, vai acontecer tudo isso, vai acontecer terremoto, furacão, como as pessoas às vezes gostam de mudar o sentido da palavra de Deus. João teve visões para a sua própria época, visões do passado também, de sua própria época e do futuro, certo? Que ele narra no Apocalipse, mas a maioria de suas visões mostram o céu. Olha, primeira coisa que fala aí, quando enfim abriu o 7º selo, o livro selado, o livro da vida, houve silêncio no céu durante cerca de meia hora. Isso porque ele viu diante do trono de Deus, almas vestidas de branco, com palmas na mão e glorificando a Deus, dizendo amém, glória a Deus no mais alto dos céus. No capítulo 6, um pouquinho atrás aí, vai falar das almas dos mártires, pessoas que morreram por Cristo, e depois as almas vestidas de branco, que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele fala de almas vivas no céu. Isso não vai acontecer quando Jesus voltar, isso acontece porque João viu, ele não teve uma visão do futuro, ele viu o que estava acontecendo no céu, e lá no céu, o Cristo deu a revelação do que ia acontecer. Vocês entenderam isso?
Lá no céu ele viu o que ia acontecer. Então, portanto, antes disso ele teve essas visões dos santos, que são essas almas vestidas de branco, dos anjos que assistem o trono de Deus, como ele vê aqui 7 anjos. Então, no capítulo 6, inclusive, fala as almas, né, clamam a Deus em alta voz. E aqui é muito claro, versículo 3, o anjo deu uma adiantada, pegou um turíbulo, que como os coroinhas fazem aqui no altar, turíbulo, né, de fumaça. Perfume aqui é um incenso que o padre coloca. Viu o cheiro do incenso quando está na missa, né? Cheiroso. Eu gosto. Já fui coroinha, já fui acólito. Então, é o perfume. O anjo adiantou, colocou incenso no turíbulo. Coisa que acontece na missa. Está vendo? A missa é uma reprodução do céu. E aí, olha só. Para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. As orações de todos os santos são as intercessões. Então as orações são as intercessões, gente, que os santos fazem por nós, os santos que estão no céu, como está aqui, ó. A palavra clara de que os santos estão lá. Gente, o céu é como a igreja, o altar, o Padre é Deus, Cristo, na pessoa de Cristo. Vamos pensar que é assim. Os coroinhas e os acólitos são os anjos, os músicos são os anjos, e os santos somos nós, a assembleia. Do jeitinho que você está na missa, joelhado, de pé, adorando Cristo na Eucaristia, do jeitinho que você está, você vai estar no céu um dia, intercedendo por quem está aqui na terra. Assim são os nossos familiares que morreram, que estão na glória. Assim são os santos, seu santo de devoção, sei lá, pensa no seu santo de devoção e agora? Meu São José, São Miguel também, tem vários, né? Mas São José, eu gosto mais dele. Teu santo está lá no céu, todos eles, está aqui a comprovação. Então essa é a intercessão, as orações que são nossas também, nossos pedidos levados aos santos, certo? Os nossos pedidos entre nós. Senhor Jesus, abençoa meu irmão que está precisando, vai fazer uma viagem, está doente no hospital, abençoa meu familiar. As orações de todos os santos, cristãos na terra, que ainda não são totalmente santos, porque nós estamos na carne pecadora, mas podemos interceder. Assim como eles intercedem por nós. Agora os santos que estão no céu deixaram a carne pecadora e a alma consciente deles, como os anjos, é eterna e está na glória. Por isso que eles oram por nós, gente. Quem diz o contrário não está seguindo a palavra de Deus. Está escrito no Apocalipse, acabei de dizer. Isso não é uma visão do futuro, isso é, o João viu. Ele no finalzinho do Apocalipse fala, eu vi. Tá? Então quem está questionando aí é a palavra de Deus. Então os anjos são os mensageiros. Os santos, eles não saem do céu. Certo? Se algum falar que está vendo um santo aí por aí, e que está falando com o santo, é o pai de santo, é candomblé, tá? Está incorporando um santo falando com ele. Quem pode sair do céu e falar contigo é o anjo, teu anjo de guarda, ou qualquer outro anjo que Deus mandar na sua vida para te entregar uma mensagem espiritual. Você entendeu a diferença agora? A mensagem dos anjos é isso. A mediação, gente, é o ato de salvação, o fato de descer do céu e subir para o céu, está sentado ao lado direito de Deus, como a gente reza no credo, certo? Jesus oferece as almas para Deus, as almas dos pecadores, certo? Jesus, ele é esse mediador, que liga a terra no céu, que dá autoridade para a igreja fazer isso, porque ele fala para Pedro, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Essa é a mediação, a intercessão é a oração, certo? Então não tem só um que ora por nós, só um intercessor, tem vários, os santos e nós também que oramos pelos outros, e os anjos são mensageiros. Bom, vou encerrar sobre o combate espiritual, porque foi pedido para isso, estou acabando, viu gente? Sobre o combate espiritual. Bom, Colossenses capítulo 1, versículo, só um minutinho, é bom falar, versículo, Colossenses, está aqui ó, 1, versículo 16. Nessa passagem, São Paulo enumera a hierarquia dos anjos, tá? O próximo pregador vai falar um pouco mais sobre essa questão da hierarquia, que são as funções dos anjos. Dentro de uma empresa, nós temos vários trabalhos. Dentro de empresa não, gente, dentro da igreja não tem várias funções. O músico, o coroinha, o acólito, o padre, o ministro da Eucaristia, enfim, as várias funções que nós exercemos, entre os anjos também tem. Por exemplo, vou dar exemplo de alguns. Querubins, serafins, principados e potestades. Tá? Os principados e potestades são os anjos de autoridade, guerreiros. Principados e potestades, que têm o poder de interferir nos governos da terra. A palavra diz isso, o catecismo também interpreta dessa forma. É interessante demais a autoridade que eles têm. Mas por serem muito poderosos, foram desses anjos que saíram 1/3.
seguindo Lúcifer. Ixi, tá bom lá, hein? Olha só, Lúcifer, ele foi precipitado do céu antes de toda a humanidade existir. Ele era um cara rebelde. Gente, os anjos, assim como nós, têm o livre-arbítrio, a livre escolha de escolher o bem e o mal. O bem e o mal sempre existiu. E Deus é a excelência do bem. Mas o mal estava ali, né? E o livre-arbítrio é um princípio que leva a pessoa a escolher o bem e o mal. Os anjos tinham livre-arbítrio. De escolher ficar na presença de Deus ou viver, sei lá, numa galáxia, no universo, em outro lugar, sozinho, isolado. Mas sempre escolheram a presença de Deus. Só que o Lúcifer, gente, por ter o livre-arbítrio, tá? Ele quis ser como Deus, ele quis dividir o poder dele com Deus. E aí ele foi precipitado, porque o arcanjo Miguel, inclusive, falou, quem como Deus? Miguel, gente, era um querubim, era um anjo pequeno, que foi elevado à condição de arcanjo. Os arcanjos estão acima dos principados e potestades. O William, que é o próximo pregador, vai falar para vocês. Arcanjos, principados, tronos, dominações, potestades, são as hierarquias. Querubins, serafins e os anjos da guarda. São os anjos enviados para cada um de nós. Que inclusive pode vir de qualquer uma dessas hierarquias. São 7 hierarquias, 7 grupos de anjos. 3 são os arcanjos. Então, eram 3. Lúcifer, Gabriel e Rafael. Lúcifer, que significa anjo de luz, a glória, era o cara fortão, certo? E aí ele, né, deu uma mancada, quis ser como Deus, ser Deus, eu sou poderoso, sou um arcanjo. Deus, aí aqui você não tem lugar não. E aí o arcanjo Miguel falou, não tem ninguém como Deus não, ele foi precipitado. Só que aí, gente, ele conversou na orelha de 1/3 dos principados e potestades, que eram anjos poderosos. E esses seguiram ele, são os demônios, principados e potestades. Por isso na armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10, São Paulo fala, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Mas em Colossenses 1,16 ele fala dos principados e potestades também, como guerreiros, como seres espirituais, como anjos. Aí a pessoa que é confusa, que não interpreta a palavra, que não lê o catecismo e não procura um padre para instruir, certo? Uma pessoa instruída fala, como assim? Tem que lutar contra os principados e potestades, que são demônios, e também tem principados e potestades anjos? Sim, porque foi 1/3 dos principados e potestades. Vou dizer uma coisa complicada agora para vocês. Desse 1/3 de principados e potestades que saiu do céu, tem milhões para um ser humano só. Milhões. Porque, gente, são anjos, são criaturas de miríades, são incontáveis os anjos no céu. 1/3 deles, dos principados e potestades, desceram para a terra. Para a terra. Certo? O inferno é o lugar onde as almas condenadas vão, e eles já estão condenados para ir para lá depois que Jesus voltar. Certo? Não tem demoninho lá no inferno, atiçando as almas, cutucando com garfinho, não, como a gente vê por aí. Eles vão para lá para depois ir com as almas condenadas. Você quer ser alma condenada? Reza o rosário. Você não vai ser. Participa dos domingos da missa, para você não ir com eles para o inferno depois. As almas estão no purgatório, esperando esse dia. Pode ser que algumas já estão condenadas lá, no fogo. Quem castiga é o fogo, não é demoninho com garfinho não, gente. Os demônios estão aqui, o tempo todo, na terra. E para cada ser humano tem milhões, são espirituais. Mas ao mesmo tempo que tem milhões para um ser humano, tem o teu anjo da guarda, que com apenas um olhar combate esses milhões, que são muito mais poderosos. Quem é mais forte, Deus ou o diabo? E o anjo de Deus é mais forte do que milhões de demônios? Com certeza, porque quando eles caíram do céu, eles perderam sua força, sua autoridade. Perderam. A única função que eles têm é barulhar os cristãos para cair no pecado, nas ciladas do pecado, e afastar de Deus. Porque longe de Deus, aí sim, você está facinho de cair na cilada dele. Certo? Lembro direitinho do Padre Aurélio me falar, irmão, numa confissão, o que te leva para o inferno, o que leva qualquer cristão para o inferno, tá? Não é o ato do pecado em si, é continuar nele. Porque longe de Deus você continua no pecado, continua, e depois quando você morre, quem é que vai estar do seu ladinho? Para te condenar, falar, olha o que você fez, Os milhões que cercam a gente dia e noite, tentando, são as tentações, gente. Livrai-nos, né, do mal, livrai-nos, como é que é, gente? Perdoai nossas ofensas, não nos deixeis, falhou aqui agora, tanta coisa para falar, né? Não nos deixeis cair em tentação dos demônios, mas livrai-nos do mal. Oração do Pai Nosso. Não precisa de mais nada, gente. Tem meio que morrendo de medo. Faz um exorcismo na minha casa, faz uma bendição. Não é cristão.
não é cristão. Mas bisão, Mili, estou carregado. Misericórdia. Isso não existe. A oração mais poderosa, Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo. E acima de tudo, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Está livre desses demônios. A autoridade dos anjos é muito mais poderosa que eles, gente. Para encerrar, Padre Gabriel Amor fala que a batalha entre os anjos e os demônios, é uma batalha pela consciência. Eles não ficam lutando como a gente vê nos filmes, certo? A espada dos anjos é a palavra de Deus, como a casta dele fala, né? Cristo é o Salvador, como São Miguel, quem como Deus? Tudo que está na Bíblia. Salmo 90, versículo 11 e 12. Ele dá ordem aos anjos para guardarem vocês em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos. Os anjos podem nos sustentar para que não tropeces com teu pé em pedra. O que é a pedra? O pecado. O que é o tropeço? O cair, ficar à mercê dos demônios, da tentação. Caído eles podem fazer o que quiser com você, mas levantado de pé como um cristão autêntico de oração, você está com o teu anjo de lado e eles vão sustentar você, para quando você tropeçar você não cair. E aí o que vai fazer você ter comunhão com ele? A oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confio a piedade, Deus é piedoso, tão piedoso que te confia um anjo, para te guardar em todos os teus caminhos, como está escrito no Salmo 90. Amém? É isso. Vamos rezar um pouquinho para encerrar? Gente, fica de pé. Nós vamos fazer uma experiência simples. Não vamos rezar muito, né? Não precisa de nada. Só dedilha, irmão, só dedilha o violão, só dedilha. Vamos fazer uma experiência de silêncio interior. Eu peço a alguém, por favor, que chame a atenção dos meninos, estão lá festejando, né, crianças. Mas, por favor, alguém vai lá, pede para que eles façam silêncio. Tá? Nós vamos fazer um silêncio absoluto aqui agora. Geralmente, pessoas sentem muito forte a presença dos anjos. Porque, gente, os anjos, eles são silenciosos, eles não são barulhentos como nós. A gente gosta de louvar, a gente gosta de cantar, gosta de animar. Mas os anjos, eles são silenciosos. Então, feche os olhos agora nesse momento. Em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me confiou um dia, eu repreendo todo o mal sobre este lugar, sobre sua vida, sobre a sua família. Toda tentação, locução demoníaca cai por terra agora em nome de Jesus, porque essa é uma igreja santa. Cristãos estão aqui diante do altar de Deus, diante da cruz de Jesus, e o mal não tem poder contra mim nem contra você. Em nome de Jesus, receba agora essa autoridade espiritual sobre sua vida nesse momento, e também sobre toda perturbação. Você que veio aqui hoje atarefado, você que veio hoje angustiado, você que veio hoje aflito, talvez uma pessoa doente na sua casa, seu próprio filho, sua própria filha. Meu irmão, não sei sua situação, você veio aqui com a mente turbulenta, cansada pelo dia a dia. Esquece tudo isso agora. Permita que você tenha um contato espiritual com o teu anjo de guarda agora, nesse momento, através da oração mais poderosa que Nossa Senhora nos ensinou, a oração do silêncio. Para fazer esse exercício, eu convido a você nesse momento a repetir comigo: Senhor Jesus Cristo, eu estou diante de vós, e no teu nome, Senhor, eu peço que o Senhor tire da minha mente tudo que não vem de ti, toda perturbação mental, toda preocupação, toda angústia, porque minha alma pertence a ti, Senhor. Não tem ninguém, Senhor, que eu possa procurar para me ajudar além de ti. O Senhor é minha força. O Senhor é a razão da minha oração e da minha vida. Dai-me, Senhor, essa experiência com meu anjo, que eu possa conhecê-lo, que eu possa ter intimidade com ele, que eu possa conversar com ele. Amém. Irmãos, vamos fazer silêncio. A oração em línguas é a oração dos anjos, uma oração espiritual, porque não é oração qualquer, como essa que nós fizemos agora, uma oração falada, dita, proclamada, mas é uma oração espiritual. Por isso nós não faremos alguns segundos em silêncio profundo, só o som do violão dedilhando. A música também é um dom divino, nos leva a Deus. E nesse dedilhado você vai respirar, puxando o ar,
soltando devagarzinho. 3 vezes você vai fazer e você vai sentir um toque suave, você vai sentir algo diferente. Cada um vai ter sua experiência com o teu anjo. Ele vai te tocar. Basta você querer, basta você permitir. Respire. Silencia. Pessoas sentem vontade de chorar porque já sente a presença do anjo. Pessoas sentem calafrios, pessoas sentem alegria, vontade de sorrir. Várias sensações podem se manifestar no nosso físico. Ou às vezes você pode não sentir nada. Mas uma paz que vai, durante seu dia a dia, tomar conta do seu coração. Uma certeza de que você está no lugar certo. Uma certeza de que você está com a pessoa certa do seu lado. Sua esposa, seu esposo. Imagens da sua família, imagens de ente querido. Várias coisas Deus está mostrando para você agora. O teu anjo comunicando com você. Permanece em silêncio. Não precisa dizer nada, só sinta. Amém, Senhor. Obrigado por esse anjo maravilhoso, Senhor, que eu tenho. Agradeço a Jesus pelo seu anjo. Obrigado, Jesus, por esse anjo de guarda, Senhor, que me toca nessa noite, que me traz a sua presença. Eu nem sei o nome dele, Jesus. Para alguns, às vezes, até vem o nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me dá anjos para me proteger, Senhor. Mesmo que eu não veja, eu sei, Senhor, pela tua palavra, pela minha fé, que anjos guardam o meu caminho. Amém, Senhor. Não sei se consegue puxar, mas só o refrão. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as dimensões. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Proclama, só sei que está cheio de anjos de Deus. Por quê? O próprio Deus está aqui. Mais uma vez para encerrar. Tem anjos voando, erga teus braços. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso que nos dá anjos. Glória a ti, Senhor. Toda honra e toda glória a ti, Jesus.